Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um fascículo do curso Alfabetização e Letramento Matemático. Agora, nós vamos falar sobre as operações de adição e subtração. No segundo fascículo, nós falamos sobre como é importante compreender as diferentes ideias das operações para conseguir resolver problemas. Barnabé, como podemos ver isso usando o piquenique como recurso? Flávia, temos algumas situações de jogo que nos permitem explorar o que chamamos de fatos básicos da adição e da subtração. Por exemplo, eu tenho 10 Américas no início da partida, e ao retirar uma carta de gastos e ganhos, acabei tendo a sorte de ganhar mais um América. A ideia de adição envolvida aqui é a ideia de acrescentar. Caso a carta indicada fosse de um gasto de uma América, a ideia seria de subtração, no contexto de retirar. Vale lembrar que para a operação de adição, temos as ideias de juntar e de acrescentar. Como já vimos com as moedas, vamos imaginar agora um jogador que tenha, ao final da partida, as 4 cartas que aqui estão: refrigerante, tapioca, sanduíche e água de coco. Ele tem a possibilidade de adquirir mais 2 cartas. Nesse adquirir mais 2 cartas, a gente está falando da ideia de acrescentar. Essa é a primeira referência que a gente tem. Vamos imaginar agora que um jogador possui 4 cartas produto ao final do jogo e um outro jogador só conseguiu comprar 2 cartas produto. Então nós podemos pensar que esses 2 jogadores juntos possuem 6 cartas ao todo. É a ideia de juntar, diferente da ideia de acrescentar que foi feita inicialmente. Para a operação de subtração, nós temos as ideias de retirar, comparar e completar. Vamos imaginar agora a ideia da subtração de retirar, ou seja, um jogador que possui aqui 10 Américas e a gente vai fazer o quê? A gente vai retirar uma América dele. Então, o movimento que está sendo feito aqui tem a ideia de retirar. É diferente de quando a gente tem um jogador com 10 Américas e um outro jogador com 7 Américas. Quando eu comparo esses 2 jogadores, tá, eu tenho um jogador que possui 3 Américas a mais. Esse jogador aqui tem 3 Américas a mais do que este jogador aqui. A ideia envolvida é a ideia de comparação, a ideia de comparar. Pensando agora na última ideia da subtração, que é a ideia de completar, ou seja, quantas Américas são necessárias para que este jogador aqui tenha 10 Américas assim como o outro. Então eu teria que completar, eu teria que adicionar mais 3 Américas. Nesse caso, eu vou fazer uma troca. Ó. Eu vou pensar em 2 Américas, retirando uma. Eu completei para ficar com a mesma quantidade. Tudo bem? Então a gente falou das 3 ideias aqui. A ideia de retirar, de comparar e de completar. Legal, Barnabé. É importante reforçar que o jogo piquenique pode ser o começo de muitas discussões riquíssimas sobre essas operações. Além do uso das cartas e das moedas do jogo, você pode fazer uso da tabela do piquenique que disponibilizamos para impressão. A tabela será de grande auxílio para cada uma das operações de adição e subtração realizadas ao longo da partida. Isso mesmo, Flávia. Vamos ver esses exemplos a partir da própria tabela. Vamos imaginar agora que nesta tabela a Flávia vai jogar de acordo com a retirada das cartas no tabuleiro. Imaginemos que ela retirou a carta que está aqui de ganhos e gastos. Você reciclou o lixo, receba uma América. Então ela vai fazer o registro de uma América nos recebimentos, tá certo? A carta vai para o final do monte. Esse é um processo de adição. Vou retirar mais uma carta ganhos e gastos porque ela, por consequência de ter caído na casa amarela, vai retirar mais uma carta. Então, você desperdiçou comida. Pague uma América. Então, ela vai ter que anotar na fileira de pagamentos que ela vai subtrair da sua quantia final uma América. Todas as operações vão ficar registradas aqui na tabela. Outra possibilidade também é em relação aos produtos. Quando a gente tem uma carta tomada de decisão, por exemplo, sendo retirada.
compre um refrigerante pela metade do preço e avance 2 casas, ou compre um suco de laranja pela metade do preço e volte 2 casas. Então vamos imaginar aqui que ela teria que fazer uma escolha em relação a esses produtos. Então a possibilidade seria comprar um outro produto que não está aqui para poder avançar ou voltar, tá certo? No caso, vamos imaginar que ela comprou um refrigerante pela metade do preço. O refrigerante custa 4 Américas e ela vai comprar esse refrigerante pela metade do preço. Então ela vai ter que fazer o registro do refrigerante e anotar quanto ele vale. A carta volta para baixo e este valor vai sendo computado na tabela, tanto as adições quanto as subtrações. Ao final do jogo, a gente vai verificar o resultado deste saldo, o quanto ela adicionou durante a partida e o quanto ela subtraiu ao longo da partida. E assim, com o uso da tabela, os registros feitos pelos estudantes serão de grande auxílio para a compreensão do processo operatório em si. Só depois dessa compreensão construída é que os algoritmos serão ferramenta para os cálculos. Aliás, vale lembrar que os algoritmos, as tais contas armadas, como muitos chamam por aí, são apenas um modo de organizar o cálculo com base nas regras do sistema de numeração decimal. E é exatamente por isso que essa estratégia de cálculo se configura como um bom recurso para operações de adição e subtração um pouco mais complexas, com muitas ordens numéricas, por exemplo. Ou para situações com representações numéricas em que a organização é essencial, como é o caso das adições e subtrações com números decimais. Essas são situações muito comuns no universo da educação financeira e que podem ser um bom caminho para o seu trabalho em sala de aula. Falaremos mais sobre essas operações com os decimais no último fascículo desse curso. Então continue aqui com a gente. Um grande abraço e até mais!